Olá, estamos começando mais um Pode Prosperar. Que alegria! Hoje estamos completando o nosso 10º episódio, graças a você, porque você sempre compartilha, comenta, envia para os amigos e é claro que você vai fazer isso agora, né? Então aproveita, vamos parar aí um pouquinho só para você compartilhar. Envia lá no WhatsApp para seus amigos, pode sair daqui, né? Porque não tem como compartilhar sem sair daqui, vai lá. Envia lá rapidão para seus amigos, porque eles não podem perder esse episódio de hoje, que tá incrível. O meu amigo, todos são meus amigos, né? Vocês já perceberam isso, né? Mas eu não trago o inimigo pra cá, afinal de contas, né? Então, aproveita, compartilha, porque o meu amigo que tá aqui vai trazer insights que vai mudar a sua vida e a vida da sua empresa. Eu tenho certeza disso. Então, compartilha, envia para todo mundo e aproveita, se inscreve. Se você ainda não é inscrito no nosso podcast, no nosso YouTube, se inscreve, porque todas as informações vão sempre chegar em primeira mão para você. Então não perde tempo, curte, compartilha e se inscreva no nosso podcast, porque todas as informações vão chegar em primeira mão para você. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Qual dos 10 episódios você mais gostou até agora? Me conta. Escreve aqui embaixo. Por quê? Dependendo do episódio, o mais votado, nós podemos trazer a pessoa aqui de volta. Quem que você quer ver novamente aqui no nosso podcast? Tem muita gente boa que já passou por aqui e nós ainda estamos com uma lista gigantesca que você pode colaborar. Quem que você também gostaria de ver aqui no nosso podcast? Envie aqui nos comentários e nós vamos ler todos e nós vamos fazendo os convites conforme os episódios forem caminhando. Muito obrigado pelo carinho e lembrando, esse podcast é do Instituto Social Prosperar. A Prosperar faz um trabalho incrível na parte da educação. Se você ainda não conhece, vai lá no Instagram e acesse @institutosocial.prosperar e conheça o trabalho de educação que a Prosperar já faz em 29 cidades e mais de 7 estados aqui no Brasil. E em breve vai ter uma grande expansão que nem você está esperando, eu tenho certeza. Então vai lá no Instagram e conheça um pouco mais do trabalho do Instituto Social Prosperar, tá bom? E agora, vou anunciar o meu amigo que está aqui comigo. Eu acho que eu não tenho muito o que falar, porque ele é muito conhecido. A área jurídica bate palma para ele e estende tapete vermelho quando ele chega. A esposa dele, a Natália, ela é brava, ela é a única que consegue colocar ele no eixo. E tem um menininho que dá um nó nele, que é o Heitor, que é o filho dele. Sabe de quem que eu tô falando? Meu amigo Guilherme Lage, meu amigo. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter vindo. Prazer ter você aqui Imagina, a com a satisfação gente. é minha, alegria estar aqui. Tive a oportunidade de fazer um tour aqui pelo grupo, né? Cara, que sede maravilhosa. E em franca expansão, né? É muito Exatamente. bom participar. Que coisa boa. Eu sou um fã de podcast, eu amo. Eu acho que eu sou um consumidor, assim, assíduo. Não tem um dia que eu não ouço um podcast. E quando eu vi o projeto, eu falei, cara, que legal, né? Não só pela admiração que eu tenho por você, mas tive o prazer também de conhecer a Silvana, todo mundo que estava à frente. Falei, cara, eu quero fazer parte disso sim, né? E isso aqui é uma das formas mais democráticas que nós temos de levar conhecimento, Uhum. né? Ou seja, você está alcançando pessoas em que talvez você nunca imaginou que vão ter a vida alterada, vão poder avançar nos negócios, prosperar efetivamente Exato. por aquilo que vocês estão fazendo aqui. Então, parabéns e obrigado pelo convite, viu? Meu amigo, para nós que é um prazer ter você aqui, né? A agenda tão corrida, estou tentando te trazer aqui desde o primeiro episódio. Menor de três, né? Três cancelamentos já, gente. A culpa não é dele, não. A culpa é minha. Mas muito obrigado por ter vindo, ter tirado um tempo para vir aqui. E para quem não sabe, o Guilherme é um advogado especialista em empresas, posso falar assim, né? Sim. Especialista em empresas e é exatamente sobre isso que nós queremos levar informação. Mas antes de falarmos sobre as empresas, o Guilherme tem um passado. E qual que é um dos fortes do nosso podcast? É contar para todo mundo que está em casa, Gui, que é possível sair do ponto zero e chegar num ponto de relevância. Sim. Às vezes sair de uma situação não favorável na infância, na adolescência e se tornar alguém relevante para a sociedade. Sim. Então eu queria que você contasse pra gente quem é o Guilherme, de onde o Guilherme saiu, de onde que o Guilherme vem, que Guilherme, como diria no Fantástico, né? O que come, o que faz. Tipo Globo Repórter, né? Cara, eu falo, eu não tenho uma história triste para contar, Uhum. né? Eu entendo que muitas pessoas partem não do zero. Tem muita gente que parte do -3, -4. Uhum. Eu talvez tenha partido do 1,
né? Eu venho de uma família de classe média baixa, né? Meu pai taxista, minha mãe, ela, quando eu nasci, ela ainda era caixa num açougue, né? Alguns anos depois ela se tornou despachante imobiliária e foi daí que veio, né, todo o alavancar da minha família. A mãe sempre foi uma grande empresária, então eu sou filho de empresários. A primeira empresa de táxi executivo aqui em BH foi do meu pai, década de 90. Ele foi a São Paulo, achou isso super legal e trouxe para cá essa ideia de ter os táxis azuis que faziam viagens para Confins, tudo. Então eu lembro de eu criança vendo meu pai carregar Zeca Camargo, Fátima Bernardes, Legal. né? E ele chegava em casa contando e aquilo para mim era o máximo, porque eram pessoas que eu via na televisão. Meu pai sempre foi um cara que veio de baixo, a mãe sempre foi uma pessoa que veio de baixo. Então eu aprendi a crescer na vida sabendo que eu teria que trabalhar muito, Sim. né? Tive uma boa educação, talvez a maior herança que meu pai deixou para mim, meu pai e a mãe. Meu pai já é falecido, faleceu muito jovem, faleceu com 50 anos, Uau. né? E talvez a maior herança que meu pai deixou para mim, junto com minha mãe, foi a educação, cara. Então eu sempre estudei muito e eu sempre soube que a educação iria transformar a minha vida. Uau. Então eu ingresso na faculdade de Direito com um sonho. Eu sempre quis advogar. Por quê? Cara, eu sempre tive prazer pelo falar, eu sempre gostei de lutar contra injustiças, eu sempre achei o máximo você poder melhorar a vida de alguém através do seu trabalho. E aí eu entro na faculdade querendo advogar, e no meio da faculdade eu também me apaixono pela docência. Aham. Por isso depois eu fiz pós, mestrado, lecionei por mais de uma década, né? E durante a faculdade eu sempre quis muito trabalhar na área empresarial. Só que, como todo mundo que vem de baixo, eu não tinha relacionamento com empresas, eu não tinha relacionamento com grandes empresários. Isso veio com o tempo, né? Então, eu começo na minha advocacia lá em 2011, finalzinho, início de 2012, né? Porque eu abri o escritório pouquinho antes de formar. Sim. Ah, você já abriu um escritório de cara? De cara, eu formei empreendedorismo na veia, cara. Sim. Por isso que talvez eu dê tão certo com os empresários que eu advogo para eles, porque eu sei o que é você arriscar a sua pele, você abrir o mês e falar, meu Deus, me ajuda que eu tenho que pagar as contas, e tocar o ferro. E aí eu fiz o quê? Eu abri o escritório no finalzinho da faculdade, junto com 3 amigos, e a gente começou na cara e na coragem, dando os primeiros clientes e tudo mais. E dali eu comecei a captar. Era um conhecido que confiava num trabalho, outro que ia indicando. E eu venho de uma advocacia, né, de uma época que não existia digital. Era aí no bom e velho boca a boca, né, o cartãozinho entregue na porta das pessoas, né, a indicação. Então eu comecei literalmente do zero na advocacia, né? Hoje eu tenho um nome respeitado, graças a Deus, e é um bom trabalho que a gente faz, né? Mas eu comecei do zero. Não tinha nenhum laje conhecido antes na advocacia, pelo menos próximo a mim. A família é muito grande, mas pelo menos próximo a mim nunca teve. Eu não tenho pai advogado, mãe advogada, tio advogado, não tem nada disso. Então eu realmente comecei do zero e ao longo desses mais de 10 anos, 13 anos já, graças a Deus a gente conseguiu construir uma carreira muito sólida, né? Hoje o nosso escritório atende mais de 100 empresas a nível nacional. Uau. Eu assessoro tanto as empresas quanto os empresários, e hoje eu costumo dizer que eu faço aquilo que está um pouquinho além da advocacia. Eu, Guilherme, hoje me dou ao luxo de não ser mais advogado. Uhum. Se você quiser me contratar, eu vou te entregar um time de elite, mas eu vou ser o seu consultor. Sabe por quê? Porque eu aprendi em casa e na prática, Jefferson, e os empresários que nos escutam vão de concordar comigo. A maior dor do empresário é a solidão. É você ter que tomar a decisão sem saber a Se quem tá perguntar certo. se está certo, se está errado. Então hoje eu sou muito mais um consultor de negócios e, claro, muito abençoado por Deus por ter tantas empresas. Eu tenho um portfólio, cara, que eu tenho de tudo quanto é tipo de empresa no meu portfólio. Uhum. Então uma coisa que dá problema lá numa papelaria, eu falo com o cara da transportadora que ele pode ter problema também. Então isso me dá uma visão muito periférica das coisas, sabe? Hoje eu tenho, né, graças a Deus, um sucesso muito grande na área, mas construído, como diz o Joel J, na raça, né? Eu falo que o sucesso ele é treinável, e realmente é. Eu vim de baixo, estudo muito, trabalho muito, e meu irmão, não existe pobreza que sobreviva a 14 horas de trabalho todos os dias. Uma hora vai dar certo. Isso.
Exatamente. Nesse período de estudo, que eu, como que foi isso para você, principalmente quando a gente olha para dentro das faculdades, elas não ensinam a serem empresários, elas as ensinam a trabalhar para os outros, sim. Como que aí, ou ser concursado, principalmente a parte de direito, né? Como que foi isso aí para você? Bem que você lutou contra o sistema, né? Cara, como eu dei aula 10 anos em ótimas faculdades, eu pude vivenciar dois períodos muito diferentes na faculdade. O período que eu era aluno, tá? Eu estudei de 2007 a 2011, era uma outra realidade nas faculdades, né? Eu comecei a lecionar em 2014. 2013 já comecei a fazer estágio de docência, em 2023 eu encerro meu papel na docência, né? Até a pandemia era um perfil de alunos. Da pandemia para frente se tornou outro perfil. Mas ainda assim, a lógica das pessoas, o desejo pelo concurso público, sempre marcou o curso de direito. Então você pega a minha sala, por exemplo, eu estudei na PUC, na minha sala tinham 70 alunos no início. Cara, dos 70, 6 ou 7 só que queriam advogar, já estavam decididos a advogar, Olha. né? E ainda assim não era empreender, a grande maioria, o sonho era entrar para escritórios e crescer lá dentro, tá tudo bem. Mas eu sempre quis ter o meu escritório. Então eu remei contra a maré por querer empreender. Sim. E a faculdade não ensina ninguém, e esse é um problema, né, crônico do ensino No Brasil, né? no Brasil. Todos os cursos, né, em faculdades dos mais diferentes níveis. Eu Sim. falo porque eu vim da docência também. Você não tem espaço para ensinar empreendedorismo. Sim. Verdade. Então, eu saí da faculdade, cara, eu não sabia precificar um trabalho. Uhum. Eu não sabia como é que eu fazia para atender bem um cliente. Eu era técnico. E todo mundo que passa pela faculdade, o curso que for, você se forma técnico. Você não se forma um empresário, um atendimento, preocupar igual a gente preocupa hoje em qualidade de atendimento, em experiência do cliente, em entrega rápida, em implementar tecnologia. Cara, até um tempo atrás, quando falava de inteligência artificial, as pessoas diziam o quê? Meu Deus, eu vou perder a minha vaga no mercado. É, Hoje, a empresa que não tem tecnologia, ela quebra. sim. Total. Então, realmente foi assim, foi um remar contra a maré, mas muito por esse berço empresarial que eu tive. Uhum. Eu sempre vi minha mãe e meu pai Sempre naquele amor empreendedores, né? do empreendedorismo, sabe? Aham. Do sonhar. Eu lembro quando eu vi os dois conversando, o olho brilhando, do falar, vamos fazer tal coisa, que isso vai dar certo. E eu sempre cresci com isso dentro de mim. Então, eu sempre quis empreender. Mas empreender no Brasil é difícil, né, cara? Então você era basicamente voto único dentro de uma sala de 40 alunos querendo empreender, mostrar que é possível sim ser um empresário no Brasil quando o governo é seu sócio, né? É, eu não vou falar voto nulo, mas era voto vencido com certeza. Pela esmagadora maioria, né? Eu perdia quase que de WO. Uhum. E, cara, né, se você pegar, por exemplo, empreendedorismo no Brasil, você começa a empreender. Vamos pegar a realidade do empresário básico. Sim. Cara, você sai de uma. Vamos imaginar a gente, né? E nós já estamos falando de uma certa elitizada do nível do empresário brasileiro. Porque, Sim. via de regra, é a pessoa que não deu muito certo em algum trabalho e resolveu empreender. Na cara e na coragem. E diga-se, muita coragem. Sim. Então, a pessoa, né, vamos pegar o nosso caso. Cara, a gente formou numa faculdade, você quis mergulhar no mercado. Você não entende nada de impostos. Ah, Guilherme, mas você é um advogado, meu amigo. É a mesma coisa de você falar que você sai da faculdade de odontologia sabendo fazer todos os procedimentos. Não sabe, a lei é muito grande. É. Né? E aquele ditado, casa de ferreiro e espeto de pau, ele se aplica. Quando é pra gente, a gente meio que ignora as coisas, né? Então você pega um empreendedor brasileiro, ele não entende nada de tributação, ele não entende nada de segurança. Às vezes o cara não sabe nem que tem que tirar um alvará de funcionamento. Ele nunca abriu uma PJ. Sim. Ele vai lá e faz um MEI por uma profissão que a lei não permite ser MEI, por exemplo. Uhum. Então, o empresário brasileiro, ele vem mal formado desde sempre e mal informado. Ou seja, ele não tem treinamento técnico e ele não tem informação. Então, ele já entra no mercado tendo que lutar contra alguém que é sócio, porque o governo te toma 30%, cara. É cara e coragem, né? É, ué. E mais coragem, né? Sim, 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 sim. E quando. Isso aí é legal que você tá falando, porque quando a gente olha pro Brasil,
a gente vê que tem uma carga de tributária gigantesca, Sim, mas mesmo assim somos um povo raçudo, sim. que mesmo sem as informações necessárias, né, porque eu acho que parece que até de propósito não revelá-las ou deixar ou treinar as pessoas para serem empresárias, né? Parece que é manter o povo num certo limite. Mas o brasileiro, hoje a gente tem muitos empresários por todo o Brasil, que seja MEI ou que seja gigantesco, né? É raça. Uhum. É muita raça, seja o pequenininho ou seja o grandão. Cada um mata o seu leão todo dia. E só que em formas diferentes, o governo é o sócio daquela empresa, né? Cara, independentemente do regime de tributação que a sua empresa tiver, né? E, cara, eu não me lembro do dado de cabeça exatamente, mas a esmagadora maioria das empresas são do regime do Simples Nacional. Sim. Aí você fala, ele é o mais viável. Não, cara, ele é o mais simples realmente. Você paga uma guia que contempla tudo. Aham. E para todo mundo que começa, talvez pagar essa guia já é apertado. Eu tenho muitos empresários que me procuram para poder iniciar o seu trabalho. Eu tenho até no meu escritório um produto que eu chamo de Plano Starter, quer dizer, exatamente ajudar a pessoa a iniciar. Eu sempre falo, cara, você vai fazer isso aqui para você poder começar, mas por favor, contrata uma contabilidade. E a realidade do empresário brasileiro é que geralmente ele não tem condição nem de contratar contabilidade. Então, há ali um período de informalidade muito grande do empresariado Sim. que ele fica com risco consciente. E aí que tá, o empresário, ele é mal informado e mal formado, mas ele é consciente de que, cara, se eu não fizer isso, eu não tenho chance de ter sucesso, né? E a gente tem dados muito tristes no Brasil que nos 2 primeiros anos, cara, cerca de 60% das empresas quebram. Uau. Então você pega empresas, igual eu atendo no escritório, empresas de décadas, que veio do avô e passou pro pai e tá indo pro filho. Cara, eu tenho muito orgulho de trabalhar com empresas assim, porque num país onde tudo é feito contra o empresário, você sobreviver, meu amigo, algumas décadas, É. porque você é muito bom no que você faz. Sim. O que você faz é muito bom, o produto que você vende é muito bom, Sim. você encontrou um espaço no mercado. Então, ao contrário da gente incentivar e aplaudir esse empresário, a gente faz muita coisa no Brasil, cara. Chuga. Sim. Ganhar dinheiro no Brasil é proibido, Jefferson. Por isso que é feio, né? Todo empresário que fica muito rico, a pessoa sempre parte do pressuposto que ele fez alguma coisa errada. Entendeu? Ele tá sonegando. Não, cara, talvez a pessoa tá fazendo tudo certinho. E a Sim. grande maioria faz. Então, né, até um alento para os empresários que estão nos ouvindo aqui. Ter problema tributário, ter problema trabalhista, ter problema contratual, isso é normal para a empresa. Isso é dor de crescimento. Você pega esse empresário que ficou esse período, vamos imaginar, sei lá, um ano na informalidade, fazendo tudo, aí passando as coisas na maquininha de cartão de crédito, sem declarar direito, no Pix. Cara, ele vai cair na malha fina. Não é se, é quando. Ele vai cair. E até lá ele vai ajudar dinheiro. E na hora que cair, meu amigo, tá tudo bem, ele vai lá, parcela, paga e toca o barco. Então isso faz parte do jogo no Brasil. O que eu tento falar muito com os empresários que me acompanham é, cara, calma. Fique em paz. Faz parte do jogo. É o custo Brasil. É o seu sócio caro que uma hora ou outra ele vai vir cá querer fazer uma retirada. Sim. Podendo ou não, né? Podendo ou não. E aí tem muitas horas que realmente são cobranças indevidas, mas a grande maioria das vezes a gente tem realmente ali uma falha de recolhimento de alguma coisa, um benefício que não foi pago da forma correta. E faz parte. Sim. O que o empresário não pode ter, o que eu defendo muito no escritório ele não pode ter um risco inconsciente. Ele tem que saber, Sim. que ele não está pagando e que no futuro isso pode vir. Você quer ver uma coisa legal, até para eu poder te devolver a palavra? Hoje em dia a gente faz muito planejamento tributário para empresário dentro das possibilidades de parcelamento do governo. Recentemente eu tive um caso, cara, né? Esse caso foi muito legal. O que ele falou comigo assim, foi, Guilherme, se eu for ter que pagar isso aqui agora, era mais ou menos algo em torno de uns 100 mil reais que ele dever de imposto. Se eu vou ter que pagar isso aqui agora, cara, eu vou dar uma prejudicada bem legal no meu caixa. E aí ele falou comigo assim, se eu não pagar? Perguntei, eu vou ser preso? Eu falei, não, fique em paz que você não vai ser preso, né? Primeiro de tudo, né? Até porque crime tributário, a gente foi lá, parcelou, pagou, tá resolvido. O crime tá resolvido.
Falei, não, você não vai ser preso. Ele falou, cara, se eu pegar esse dinheiro e investir esse dinheiro no meu marketing, nas minhas vendas, no meu tráfego pago, cara, eu vou fazer $500 mil. Quanto tempo que eu vou ter que pagar isso aí? Eu falei, cara, vamos pegar aqui as opções, olhei, falei coisas de parcelamentos, não sei o que lá, malha fina, tudo, juros, multa. Falou, velho, chegar no final do ano, então eu parcelo isso daí e pago esse parcelado, eu prefiro pagar com juros que não pagar. Então, vamos falar assim, o não pagar imposto também faz parte do planejamento tributário. Você não vai pagar ele agora, mas daqui a pouquinho você vai pagar ele também. Sim. E empresário brasileiro tem que saber lidar com isso, cara, porque uma hora ou outra o cinto vai dar uma apertada e é do jogo. E dá, né? Dá pra fazer. Uhum. Eu falo que o planejamento mais porco que existe. Mas é um planejamento. Você sabe, cara, eu não vou pagar agora, mas daqui a pouco eu vou ter que pagar. Mas daqui a pouco eu já fiz dinheiro com isso. Sim. Então, é uma forma de estratégia também de sobrevivência. No Brasil, o empresário, nos 2 primeiros anos, ele sobrevive. Passou dali pra frente, cara, aí realmente a coisa muda de figura. E isso tem sido muito acelerado pelo digital. Sim. Né? A potência que é o digital hoje, a empresa, com talvez 3, 4 meses, ela já dá um boom. Talvez eu demoraria alguns anos no mercado passado, né? É. Você acredita que, falando agora do digital, que as pessoas conseguiram sair da informalidade pelas informações que elas conseguem pelo digital? Porque, como eu te falei, como as pessoas não foram treinadas, a gente não aprende na escola. Você não vê uma propaganda falando que tem essa informação em tal lugar. Então, você não sabe. Né? Antigamente, sem YouTube, sem Instagram, dificilmente a gente ia ter essa informação fácil. Sim. Hoje, a informação basta você conversar com seu telefone aqui, mandar um áudio que ele mesmo vai te responder tudo, né? O GPT tá aí pra isso, né? Vai te responder e vai te falar que, ó, toma, paga esse aqui, só falta pagar pra você, né? Exato. Você acha que isso ajudou a tirar muitas pessoas da informalidade, a querer deixar a empresa redondinha? Porque eu acredito que devia ter muita gente aí com um negócio todo errado, né? Cara, vamos voltar no tempo um pouquinho, né? Eu tô com a barba um pouco mais branca que a sua, é porque você tem a genética melhor do que a minha, tá? Mas você tem mais ou menos a minha idade, né? Cara, Que mais novo? quando a gente era adolescente, a gente estava na Barça, Sim, enciclopédia. verdade. Você queria ter muita informação, você ia pra biblioteca. Uhum, Você fazia um curso no Senai, no Sebrae. Cara, as opções eram muito restritas. verdade. Hoje em dia, cara, a pessoa consegue ter acesso a qualquer informação a um clique de distância. Se você pegar agora, a quem estiver nos escutando, por exemplo, estiver na academia, ou estiver no ônibus, cara, dá uma olhada pro lado. Quantas pessoas você vê no telefone agora? Ou seja, não é o problema nosso hoje, cara, a falta de informação. Talvez o problema nosso hoje é a qualidade das informações que as pessoas estão consumindo. Mas isso aí já é papo para uma outra questão. Mas olha só, quando é que há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, nós teríamos oportunidade, por exemplo, de ouvir, né, os grandes players do mercado, um João Adib da vida, falando sobre o que ele faz, né, a Cristina do Nubank falando sobre o que ela faz. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava treinando, escutando o Thales Gomes do G4. Nossa, ele é incrível. Ele falando da história dele de empreendedorismo. Cara, quando é que eu teria acesso a essa qualidade de informação de graça há um tempo atrás? Então, eu não tenho dúvida que isso acelerou muito Uhum. a qualificação e o aprendizado dos empresários. Se você pegar um empresário hoje, né, eu tive até um caso na minha célula que foi um testemunho que deram lá que eu achei incrível, né, que a gente como líder de vez em quando a gente fala, vem cá fulano, dá uma palavra na semana que vem. E eu pedi para um rapaz lá para ele contar a história dele, porque ele teve uma ascensão muito rápida na empresa. E aí ele contou, cara, que há 5 anos atrás, ele saía do trabalho, pegava um ônibus e ia escutando, né, podcasts do Pablo Marçal, do Thiago Nigro, do Bruno Perime, desse pessoal todo da área de economia, empreendimentos, não sei o quê. E ele falava, cara, eu preciso aprender alguma coisa porque eu não tive acesso a essa informação. E ele foi um cara que se formou no mundo digital, hoje ele trabalha com gestão de tráfego pago, Ah, legal. através de podcasts que ele consumia. E isso foi despertando para poder fazer um curso, fazer outro curso, mentorias. Então, a gente acabou tendo um acesso muito mais rápido a informações e mais um ensino mais barato. Uhum.
Cara, hoje em dia você consegue fazer uma mentoria, talvez muito boa, por um preço que é 1/10 do que você pagaria numa faculdade, É, numa pós-graduação. Olha, cara, quanto curso bom que tem aí, R$ 97. é. Entendeu? Verdade. Então, isso facilitou muito com que esse empresário ele diminuísse esse gap que ele tem de aprendizagem de informação. Então, não tem dúvida, o digital acelerou demais. Uhum. Daqui a um tempo, nós vamos ter que começar a ter mais cuidado, por exemplo, com a filtragem, sei lá, de chat GPT, Uhum. essas coisas. Beleza. Mas, cara, eu prefiro informação demais Do que 100. do que sem. Verdade. Então, isso facilitou sim, eu não tenho dúvida com relação a isso. Uhum. Hoje você pode me passar uma pergunta, eu te responder, você conferir Sim. se aquilo que eu te disse faz sentido ou não. Verdade. Há 10 anos atrás você teria que confiar em mim porque eu sou o bam do advogado. Verdade. Então isso facilita a vida, né? Verdade. Como que você enxerga hoje o empreendedorismo? Vou voltar aqui um pouquinho. Se você fosse começar hoje, pensando no pessoal de casa, Muito boa. qual seria o primeiro passo? Se você fosse abrir uma hamburgueria hoje, qual que seria o primeiro passo do Guilherme? Marketing. Não tem dúvida. Você não ia pensar em CNPJ, nada? Marketing. Vamos trabalhar com as coisas como as coisas são feitas na real. Se eu fosse falar o advogado, né? O Sim. doutor Guilherme falando, cara, Pensando só em lei, né? você precisa abrir um CNPJ, você precisa, né, fazer o registro da sua empresa, tudo declarado direitinho, seu alvará, tudo. E aí, a partir disso, a gente vai começar a rodar. Aí você já gastou uns 3, 4 mil reais, talvez você não tinha. Sim. Beleza? Ou era o pouco que você tinha? Ou era o pouco que você tinha. O que que eu, Guilherme, faria? Eu investiria em marketing. Uhum. Trabalharia muito bem, cara, porque hoje em dia um marketing em rede social é muito barato. É aquilo que eu falo do posicionamento de marca. Por que que meu escritório é um sucesso? Porque a gente é muito bem posicionado. Uhum. Todo mundo que entra nas minhas redes sociais sabe o que que eu faço. E melhor, sabe o que eu faço e faço bem, porque tem tanto conteúdo, tanta informação, tanta coisa que a pessoa não tem dúvida que eu realmente sei o que eu estou falando. Pode ser que ela não queira me contratar por N razões, tá tudo Sim. bem. Uhum. Né? A única pessoa perfeita que pisou aqui, a gente pregou ela numa cruz. Então não seremos eu e você que vamos agradar a todos. Mas se você investe em marketing e se posiciona bem, cara, você pega, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que vai construir uma hamburgueria. Irmão, você constrói um Instagram bem feito, com aquelas fotos bonitas de sanduíche, aqueles vídeos daquele bacon caindo em câmera lenta, minha boca já está vendo um brejo já essa hora, sabe? Ou cheddar. A pessoa sente o cheiro pelo telefone, meu amigo, o queijozinho verdade. esticando. Isso. E aí, meu amigo, você vai caçar primeiro os seus primeiros clientes. Verdade. A partir disso, dinheiro entrando, a coisa flui. Uhum. Tem um grande mentor amigo meu, ele é um advogado que é da mentoria de vendas, o Eduardo, fica até um abraço para ele aqui. Ele fala assim, ele fala, depois da venda as coisas acontecem. Cara, fazendo venda, meu amigo, dinheiro entrando, você consegue rodar. Então, hoje, se eu fosse começar, o primeiro investimento que eu faria seria em marketing. A partir disso, cara, construir uma estratégia de rede social, ainda que eu faça as postagens, não tem problema, ainda que eu faça as filmagens, meu amigo, enquanto o ideal não é possível, o possível se torna ideal, e é assim que funciona. Você pega o seu telefone, você faz os vídeos, você faz o stories, cara, aparece, Se vira. se vira. Aí, a partir disso, eu ia posicionar minha hamburgueria, por exemplo, no iFood. Sim. O que eu preciso poder estar no iFood? Usando o CNPJ. Cara, então vamos abrir o CNPJ. Deixa eu pegar o modelo de contrato da junta comercial aqui. Ah, mas o advogado disse que não é ideal. Eu sei, mas o ideal ainda não é possível. Então vamos no possível. Então criar, e aí a partir disso eu ia escalando. Aí iria abrir meu CNPJ, iria pegar o meu alvará de funcionamento, porque talvez eu vou ter que sair da minha casa e ir para uma lojinha. Sim. Ia negociar bem um contrato de locação dessa lojinha, para eu poder investir nessa loja e saber que daqui a 3, 4 anos, quando eu sair de lá, eu não vou ter que desfazer tudo, tomar um baita no prejuízo. Então, são algumas maldades que o empresário tem que ter, mas não tenha dúvida, o digital te coloca no mundo, porque ao invés da gente falar de 1 para 1, igual a gente falava anteriormente, hoje a gente fala de 1 para 1000, Sim. 1 para 2000. Aí você pega aquele dinheirinho que você tem, bota de impulsionamento ali, você fala de 1 para 10 mil. É. Qual que é a chance de você achar um cliente em 10 mil pessoas? Né? Muito maior. Gigantesco.
Então, Isso. cara, eu começar a rodar tráfego pago perto da minha região, 8 da noite, meu amigo. Por quê? Porque 8 da noite a pessoa tá com fome. Isso. Entendeu? É começar realmente a criar estratégia de alcançar quem vai me consumir. Uhum. Agora, é assustador. Por isso que eu acredito que o sucesso que você faz tá muito dentro da sua mente assustadora, como usar essa expressão. É muito, muito esquisito um advogado falar isso, né? Porque eu tô ouvindo de um advogado empresarial falando que não ia começar abrindo um CNPJ, mas ia começar investindo o pouco dinheiro que tem em marketing. Exato. Então, o brasileiro, muitas das vezes, ele precisa só parar para pensar, né? Exato. Ao invés de sair fazendo as coisas. Cara, porque seria muito fácil eu virar e falar o seguinte assim, né? Para eu, Guilherme, que tenho alguns 7 dígitos de faturamento anual, virar para você falar que você assim, não. Cara, você vai abrir empresa, primeiro você tem que fazer a consulta de viabilidade, criar o CNPJ, aí tem que contratar um advogado para fazer o seu contrato, porque o contrato da junta é ruim. É ruim, velho, mas é o que é a realidade brasileira. Sim. Ah, aí você contrata melhor contabilidade. É muito cômodo para eu falar isso. Essa é a realidade do brasileiro? Não. Foi assim que eu comecei? Não. Então a gente também tem que ser um pouquinho humilde e reconhecer que há uma escala para se chegar até lá. Sim. Talvez essa pessoa que abriu uma hamburgueria agora, ela vai ser minha cliente. Agora, daqui uns 6 meses. Uhum. Daqui uns 6 meses, ela está faturando, está vendendo não sei o quê, e ela precisa entrar no iFood. E ela vira e fala, não, doutor, tem que abrir o CNPJ porque o iFood não me aceita sendo CNPJ. É. Aí que ele vai regularizar a vida, né? Aí que você vai entrar, né? Aí que eu vou entrar no trabalho dele. É aquilo que o Marcos Marx fala, né? A nossa bandeira é ordem e progresso, mas no trabalho empresarial é diferente. É progresso, depois ordem, meu amigo. Primeiro a gente põe dinheiro em caixa, primeiro a gente contrata funcionário. A preocupação do empresário brasileiro é pagar os funcionários. É. Entendeu? Sim. Depois disso, ele preocupa em pagar o imposto, Sim. em pagar o banco, É. em ter um advogado, em ter um contador. Mas a primeira preocupação é sobrevivência. Então, eu começaria sobrevivendo. Uhum. Então, se eu virar pro cara e falar o seguinte, cara, abre um CNPJ e contrata um advogado, eu vou estar sendo um baita de um charlatão, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que, cara, faz. Daqui a pouquinho eu vou entrar na sua vida e vou te ajudar. Sim. Mas primeiro, meu amigo, eu preciso que você comece. Legal. E começar no Brasil é isso. É. Hoje eu começaria investindo em divulgação. Sim. Para ter um acelerador grande, né, ali, talvez aquilo que eu só alcançaria com alguns anos no mercado do bairro, vou alcançar com algumas semanas no mercado digital. Aí, aproveitando esse mesmo empresário de hamburgueria, tá abrindo agora. Em qual momento você abriria esse CNPJ? Em qual momento você procuraria um advogado, regularizar tudo? Seria por faturamento? Seria por algum outro motivo? Porque ele precisou de alugar a loja? Qual seria esse momento? Cara, eu tenho um número na minha cabeça que para mim ele é um número de corte, muito objetivo. Como todo número, ele é errado em algumas situações, mas eles pelo menos servem de parâmetro. Eu costumo dizer que a empresa que fatura até R$ 30.000 por mês, ela ainda tem direito de estar irregular. Sim. Tá. A partir disso, não mais. Porque a partir disso, nós estamos falando de uma empresa que fatura já mais de R$ 500 mil por ano, cara. Então, mais de R$ 500 mil, você tem condição, com um pouquinho de organização, de ter uma contabilidade. Sim. De ter um CNPJ, já tem um risco maior, cara. Às vezes está recebendo muito Pix. Cara, e Pix em maquininha de cartão de crédito é batom no colarinho. Não tem explicação. Sim. O cruzamento de dados ele é imediato. A Receita Federal ela faz um cruzamento de dados, Jefferson, de mais de 250 informações por minuto. É muita coisa. Não é será que eles vão ver. Eles viram. A questão é, será que eles vão me chamar? Em qual momento? Né? E a gente tem 5 anos para a cartinha chegar no correio. Entendeu? Então, o que eu costumo falar muito com os empresários que nos escutam, e fica a lição para você que está me ouvindo aqui agora. Até 30 mil por mês, você ainda está preocupado em pagar o funcionário, está preocupado ainda em pagar as contas que você teve que fazer para você começar. Sim. Provavelmente esse cara está com financiamento. Sim. Está com o Pronamp da vida. Está com dívida da empresa anterior ainda, cara, que encerrou irregular, ele tem que pagar ela aqui agora, e aqueles 30 mil que está vindo, ele não está colocando no bolso dele.
Ele continua vivendo com a mesma coisa que ele vivia e tá dando 5, 10 mil reais a mais para ele poder botar a vida em ordem. É. E aí, a partir disso, cara, ele já começa a ter uma folga financeira. Aí é a hora que eu vou falar assim, que a partir disso, você não se regularizar, aí já está assumindo um risco muito grande de ter problemas maiores na frente. Certo? Por quê? Porque o problema da irregularidade é que a gente não tem direito adquirido a fazer errado. E eu escuto muito aquela frase assim: ah, mas todo mundo faz. Aham. Não é todo mundo faz que torna certo, né? Sim. E Então, qual que é a consequência disso? aí vamos pegar, por exemplo, vamos imaginar que essa pessoa Continua errado. continua irregular. Uhum. Cara, essa pessoa pode tomar uma autuação por trabalho irregular, no seguinte sentido de que ela não tem licença para poder exercer aquela atividade naquele local, ela não tem uma vaga de funcionamento. Sim. Essa pessoa pode começar a ter fiscalização do Ministério do Trabalho, a taxa de funcionário lá dentro de todos os funcionários irregulares, porque Ela tem CNPJ. não tem CNPJ, não tem como assinar carteira de ninguém, né? Ela pode ter autuações tributárias, a gente chama de autuação fiscal. E aí o problema da autuação fiscal no Brasil são as multas em encargos. Porque a multa no Brasil do débito tributário é muito alta, cara. Ela vai partir de pelo menos 50%. Uhum. E o problema é que a correção nossa do imposto não pago, ele é feito pela Selic. E se você der um Google aí agora, você vai ver, cara, a Selic ela tá em 13 e cacetada. Só cresce. Então, ou seja, se você deve 100 mil reais de imposto, a cada mês que passa, você tem 1.300 e poucos reais a mais de juros. É muito dinheiro, né? Entendeu? Mês a mês, não chega no final. E aí, o problema é que é a mágica dos juros compostos contra você. Porque era 100 mil, agora é 101.300. Aí mês que vem é 101.300 vezes 13%. Isso vai, cara, virando Uma bola de... uma bola de neve. Então é por isso que a gente tem muito empresário que se enforca em dívida porque fica desesperado. Claro que tem programas de parcelamento, refis, programas de negociação, dá para colocar a casa em ordem, mas quanto mais tarde você chegar para colocar a casa em ordem, Pior é. mais caro fica. Mais caro fica, pior é. Sim. Então, eu costumo trabalhar com esse número. Cara, até você começar a faturar uns 30 mil, eu até acho justificável. Para algumas empresas até menos. Sim. A pessoa vende muito de cartão e maquininha, cara, né? E Pix. Quanto antes, melhor. Sim, que vai dar estresse. Mas não, Guilherme, ainda recebo muito pagamento, dinheiro, não sei o quê. Beleza, dá. Tem poucos funcionários, é um risco controlado, mas é um número que eu gosto de ter na cabeça. Sim. Vamos... Beleza. Então agora o empresário entendeu que momento ele tem que procurar se regularizar todo. Ok. Agora vamos pro empresário que ele já teve uma empresa. Principalmente na época da pandemia, a gente pegou muita gente fazendo fechado, né? E quem tem na veia o empreendedorismo, ele não vai trabalhar para os outros, ele vai querer abrir outra empresa. Aí vamos pensar que essa pessoa fechou a empresa ou faliu na época da pandemia, e aí agora ela está abrindo uma outra, mas aquele CNPJ ficou aberto. Uhum. Quais são os problemas? E às vezes ele até deixou algum encargo lá, não pagou imposto, porque na pandemia nós fomos vendo que forçaram todo mundo a fechar. Então, Não foi opcional, né? não foi opcional, né? Então muita gente teve de mandar o que tinha de funcionário embora, ficou com a porta fechada e ainda tinha de pagar o aluguel dele, que vencia normalmente. E fora várias outras coisas, os tributos continuavam chegando do mesmo jeito, né? Mesmo sem você vender, aparecia A guia. uma guia lá para você pagar. Enfim, o contador não deixa de te cobrar e assim vai. Então tudo foi virando uma bola de neve. Sim. O que essa pessoa aí, ele foi lá, abriu um outro CNPJ e tá começando agora do zero. Uhum. E ele sabe como fazer, porque já fez uma vez. Ele sabe como é que faz. Vai fazer até da forma mais correta agora. Isso, às vezes é melhor, né? E esse CNPJ aberto, Tá. que ficou com, às vezes, dívidas com o governo, né? De impostos, de tributos e tudo mais. E às vezes até de alguma dívida com o banco, alguma coisa. O que isso pode gerar? Qual que é isso? Tá, vamos lá. Só uma questão técnica, né? E eu não gosto de ser muito técnico, que fica chato, ninguém aguenta advogado falando de forma técnica, né? Mas quando a gente fala da pessoa falir, a gente tem que entender o seguinte: se ela passou pelo processo de falência, o processo judicial, via de regra, ela vai ter regularizado a vida dela ali. Tanto que a lei vai dizer que este empresário ele fica impedido de exercer o empreendedorismo pelos próximos 5 anos. Ó. É uma penalidade. Sim. Você faliu, talvez você não pagou todo mundo,
ficou, mas é o calote regularizado pela lei. Uhum. E aí a sua penalidade é essa. Agora, é a minoria da minoria da minoria que faz isso. A grande maioria fez o quê? Cara, largou aquele CNPJ lá, não deu nem baixa nele, Sim. tá ativo ainda, ele continua inclusive gerando encargos. Então, a primeira coisa que eu falo para a pessoa é: procura um contador e pede para deixar esse CNPJ como inativo. Para quê? Para a gente paralisar As cobranças. encargos e cobranças. Uhum. Primeira coisa de ordem tributária. Ok, tá? Primeiro ponto. Então, quem está nos escutando, cara, eu vou ter que largar o CNPJ, mas eu não consigo dar baixa porque eu tenho impostos que eu devo banco, não sei, beleza. Então, coloque ele como inativo. Ou seja, a empresa existe, mas ela está suspensa, entre aspas. Uhum. Beleza? A partir disso, estes débitos que você deixou, eles vão resvalar em você, pessoa física, alguma hora. Por quê? Porque a nossa lei no Brasil, Jefferson, ela tem a seguinte característica. Primeiro, eu responsabilizo a empresa, o CNPJ. Sim. Se o CNPJ não arcar, eu tenho várias hipóteses que a lei permite eu ir no empresário. É o que tecnicamente a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica. A grosso modo, eu tiro a empresa da frente e vou no sócio. Ok. Tá? Então, este sócio, ele vai ver, às vezes ele vai abrir o gov.br dele lá e ele vai ver que ele tem uma dívida de impostos, que é proveniente lá da empresa lá de trás. Uhum. Este sócio lá no gov dele vai ter uma dívida bancária. Por quê? Porque é muito comum que o banco, quando fornece crédito para a empresa, ele pega o aval do sócio pessoa física. Então, este sócio, ele vai trazer com ele o histórico daquela empresa. Uhum. Então, quando ele começar um novo empreendimento, ele pode sim ter consequências na pessoa física de processos, de cobrança contra ele e tudo. E isso pode chegar a atingir a empresa? Pode, através de penhora de itens da empresa pela sua participação nela. Sim. Penhora de cotas da empresa, penhora de faturamento da empresa com relação às suas cotas. Então, tem como chegar até lá. É claro que eu estou trabalhando assim, numa situação que já vai lá na última linha, pensando. Sim. Mas o que eu sempre oriento esses empresários? Cara, comecei uma nova atividade, senta com um advogado, dá um pente fino. Uhum. Vê o que a gente tem em aberto de processos. Porque às vezes tem um contrato com o banco, cara, que é muito abusivo. Você consegue buscar uma renegociação, até mesmo judicial. Sim. Lá no escritório, eu abri uma área bancária no escritório exatamente por causa disso, porque na pandemia eu vi tanto que meus clientes sofreram. Tinha que tomar crédito e crédito caro Sim. para sobreviver. Porque o governo chegou e falou: cara, fecha. É. Não vou entrar no mérito certo ou errado, na minha visão estava errado, mas fecha. E aí teve muita gente se endividando para não mandar funcionário embora, para pagar as contas. Então, esse cara, por exemplo, talvez ele tenha tomado um crédito muito caro. Então, a minha orientação é: confere, porque muito provavelmente o contrato bancário que você tem é um contrato extremamente abusivo. Então, esse contrato abusivo, uma vez analisado adequadamente, talvez você consiga reduzir esse débito em até, sei lá, uns 90%. Cara, a gente tem processos bancários lá, né, que a gente já conseguiu reduzir 50%, 60%, 70% disso. Contratos abusivos. Então, primeiro ponto, o contrato bancário. Segundo ponto, débitos tributários. Cara, o nosso governo ele oferece para você, empresário, uma possibilidade de pagamento parcelado. Então, é muito comum a gente ter esses impostos mais antigos que você consegue desconto. Todo mundo já fala no refis da vida. É. O que é um refis, cara? Você pega o que você deve com desconto de juros, de multa E faz um. e reparcela. Uhum. Então, tem como colocar a vida em ordem. É chato, mas dá para colocar a vida em ordem. Então, a minha orientação é: toma cuidado, porque mais cedo ou mais tarde, o problema do passado ele bate na sua porta. Então, quanto antes você conseguir começar já a se organizar, ele é melhor para você não ter, sei lá, às vezes uma dor de cabeça maior na empresa nova com uma coisa que vem lá de trás. Então, olhe, que é melhor conferir. Olha que engraçado. Acabei de buscar aqui agora. Nós temos no Brasil em torno de 20, quase 22 milhões de empresários ativos hoje no Brasil. Desses quase 22 milhões, 32% aproximadamente estão endividados ou com nome negativado. Cara, e aí que vai uma questão legal. A dívida é ruim? Não, Depende. depende da dívida, né? É na dívida.
Porque uma coisa que eu olho muito com os clientes, né? Claro, com clientes tem um nível de maturidade empresarial já um pouco maior. Uhum. Vamos falar assim, das 100 e poucas empresas que eu atendo, umas 30 têm essa maturidade. Você tá com o empresário e fala, cara, vamos tomar um crédito? Por quê? Porque a depender, você tem um crédito que é barato. Às vezes é muito melhor você rodar a sua operação com um crédito barato do que você usar capital próprio. Uhum. Cara, eu vou fazer uma conta porca. Se você pegar esse dinheiro e investir ele, e isso aqui ser suficiente para você poder pagar o crédito de cá, você vai investir e vai pagar o crédito de cá. Sim. Não é muito melhor você ter Você ainda continua com caixa. você tem caixa, você está tomando risco com o dinheiro dos outros, é muito melhor. É. Então, a dívida por si ela não é um problema. O que me preocupa é o empresário endividado que não está conseguindo pagar as contas. E aí esse tem que tomar esse cuidado que eu falei, Sim. que é fazer tanto a análise dos contratos bancários quanto a análise das débitos tributários. São os dois pilares que geralmente dão uma apertada legal no empresário. Uhum. E geralmente aqui, principalmente no bancário, cara, esse cara consegue ter um alívio muito legal, porque eu não vou falar todos não, que eu estaria sendo injusto, mas 90% dos contratos tem alguma abusividade. Uhum. Pegando esses dados aqui e pensando que talvez grande parte aqui, essa dívida não foi proposital, não é pensada nesse formato de uma dívida Estratégica, positiva, estratégica, qual que seria o seu conselho para esse empresário, para esses 32% aqui de empresários, que se a gente para pensar que em 21 milhões, nós vamos falando aí em torno de 8 milhões de pessoas, 9 milhões de pessoas, né? De empresas, né? Que se a gente for parar para pensar em pessoas, Quantos tem lá dentro? empregados e tudo mais. Qual seria seu conselho para esses empresários aqui que provavelmente essa dívida não foi pensada? Cara, a primeira coisa que eu falo com quem está endividado é não sair correndo, parcelando e negociando tudo de uma vez só. Uhum. Porque se você pega um empresário hoje, ele corre no banco e vai negociar com o gerente, é muito comum o gerente ganhar pontos promocionais em cima dessa pessoa. Não estou dizendo todos, mas eu já vi isso demais já. Cara, eu sei que é uma minoria, mas isso acontece. Então, às vezes, você vai vai lá no banco, você faz um novo contrato com uma dívida muito maior, você só diminui o tamanho da parcela e aquilo vai virando uma bola de neve. Sim. Então, o maior erro que o empresário endividado comete é sair correndo e renegociando sem entender bem. Então, o primeiro passo é, cara, senta com o advogado. Uhum. Entenda quais são os seus direitos, o que está certo, o que está errado. Talvez tenha muita coisa errada a ser cobrada de você. A partir disso, vamos fazer um planejamento para poder colocar a casa em ordem, tá? Por que eu tô falando no planejamento, Jefferson? Porque ninguém está endividado hoje consegue regularizar tudo amanhã, a não ser que você ganhe na Mega Sena. Muito provavelmente não vai ser o caso. Então, colocar a casa em ordem requer cuidado, requer esse planejamento. Nessa hora eu poderia te procurar. Nessa hora de procurar advogado. Não tenha dúvida, cara. Porque é a hora certa dele sentar e falar, ó, peraí, errei a mão, vamos organizar a casa. Por quê? Porque senão você só vai rolando a dívida, vai ficando uma dívida maior e maior e maior, vai chegar uma hora que você vai falir a sua segunda empresa, Uhum. a sua terceira empresa, né? Porque você não consegue mais pagar. Né? Tem até uma coisa que no Brasil o pessoal utiliza muito, que é a recuperação judicial, né? Como um mecanismo ali de respiro. Uhum. Ok, talvez seja até um caso de uma recuperação judicial, é um procedimento mais complicado, realmente assim, são hipóteses muito pontuais onde ele cabe, mas dentro de um cenário de endividamento, cara, tem que conversar com o advogado, cara, não, aí já é aquela hora que falar assim, a nossa vontade, a nossa coragem, elas já precisam ter um pouco mais de direcionamento De técnico. respaldo, né? Exato. Você acredita que talvez grande parte dos empresários eles pecam exatamente pela falta de informação certa? Porque, na verdade, o imposto, por exemplo, dependendo do nível que sua empresa tiver, às vezes é melhor você subir e ser enquadrado no próximo modelo do que você continuar, às vezes, no Simples Nacional. Sim. Porque aqui o seu imposto vai ser enquadrado de uma forma diferente,
Então, a falta da informação faz com que ele pague mais, ele fique mais apertado. Cara, isso é muito comum. Igual eu te falei, Jefferson, o regime tributário brasileiro é muito complexo, né? Sim. Então, é muito comum que a pessoa acha que o Simples é o melhor regime tributário para todos os lados. No começo, via de regra, sim. Em que pese ter algumas empresas que já devem nascer no lucro real, ok, mas isso aí é uma questão muito técnica e muito pontual. Sim. Mas, vamos falar assim, no mercado geral, a empresa ela começa no Simples e depois ela vai passar para o lucro presumido ou para o lucro real. Cara, de maneira muito básica e muito simplória para quem não entende essa diferença entender. Simples Nacional é mais ou menos o seguinte, ele é um benefício que o governo dá para que você pague seus impostos de maneira simplificada. Você paga tudo numa guia só, por isso chama simples, é uma guia única que recolhe vários impostos. E aí, nesse tipo de regime tributário, tudo que você recebe é entendido como faturamento. Então, se eu emitir ali 100 mil reais de nota, eu vou declarar meu imposto sobre 100 mil reais e vou recolher a minha alíquota sobre 100 mil reais. No começo é muito comum que essa pessoa comece ela, sei lá, com 5% de alíquota, algumas hipóteses é 4,5%, aí vai 6, 7, 8, ela vai sumindo. Cara, eu estou começando a pagar 12% de alíquota do Simples, 13%, 14%, cara, meu faturamento já está alto. Talvez seja a hora de eu passar para um outro regime tributário. E aí, como é que funciona o lucro presumido e o lucro real? Vamos pegar o mesmo exemplo dos 100 mil reais no lucro presumido. O que a lei vai dizer? Olha, você faturou 100 mil reais. Eu vou presumir que, dentro dos 100 mil reais que você faturou, 32% é lucro. Então, eu pagaria os meus impostos sobre 32%. Diferente do Simples, seria em cima do total. Em cima do total. É claro que aqui eu vou ter uma carga tributária maior, eu vou ter mais impostos a serem pagos, mas a minha base de cálculo, que é o termo técnico que a lei usa, mas não tem como a gente fugir dele, a base de cálculo ela seria menor. Em vez de calcular sobre 100 mil, eu iria pagar sobre 32 mil reais. Sim. E aí, como tem vários impostos, a gente tem que colocar na ponta do lápis. Realmente para ver se eu ia estar gastando mais ou gastando menos. Fazendo a alteração de regime tributário. E tem também o lucro real. O lucro real ele já vai demandar do empresário uma certa organização financeira maior. Porque ali eu não vou presumir que eu tive 32% de lucro, por exemplo. Eu vou dizer que, olha, dos 100 mil reais, eu tive essas despesas e isso aqui que sobrou lucro. Imagina, sei lá, 17%. E ali em cima daqueles 17%, eu vou ter a minha tributação. Isso é muito comum, por exemplo, em postos de gasolina, supermercados, Sim. loja de roupa. É muito comum porque o custo para a operação acontecer é muito alto. Às vezes a margem, cara, do biscoito que está sendo vendido na mercearia do Zé lá é 4 centavos, 7 centavos, 10 centavos. Como é que o Zé tá no Simples? Impossível. Então, alguns negócios deveriam já começar no lucro real, mas a gente volta àquele ponto inicial. A cultura do brasileiro é começar na informalidade. E ali depois você vai se organizando e vai buscando mais informações. Então, por um empresário que está nos ouvindo, ter um direcionamento mais ou menos, talvez seja a primeira vez que ele está escutando alguma coisa nesse sentido. Sim. Cara, fica de olho no quanto que você está pagando de alíquota de imposto. Pergunta pro seu contador. Se tem também, né? Cara, mas aí tá. Pô, a pessoa está preocupada com o imposto, você tem que ter contador. É o básico, né? Pô, assim, já passei dos 30 mil. Pega um contador. Cara, cada mês que passa eu tô pagando mais de imposto no Simples. Pergunta pro contador quanto tá a alíquota. Ah, você tá pagando 10, 12%. Cara, vê com ele se já não seria interessante fazer uma alteração de regime. Conversa com um advogado. Já começa a se planejar, porque planejamento tributário, Jefferson, a gente faz para frente. Pelo que você tá... Eu vou economizar. Porque qual que é o negócio? Vamos imaginar o seguinte, você está pagando hoje, está no Simples Nacional, você paga R$500 para um contador por mês. Cara, ele precisa emitir uma guia. Você concorda comigo que vai ser mais caro se ele vai emitir 5 guias? Com certeza. Então, um contador para um regime de lucro presumido, ele é mais caro. Então ele vai te cobrar um pouco mais. E correto, ele vai ter mais trabalho. E aí, às vezes, você vai olhar e fala assim, não, mas eu pagava R$500 no contador, eu vou ter que pagar 1.000. Não vale a pena. Cara, mas você vai ter R$500 a mais de gasto com ele, mas quanto que você vai economizar na próxima janela de 6 meses? Então, às vezes o empresário ele só faz o cálculo imediato.
E esse é o maior erro que eu vejo dos empresários mais imaturos. Eu costumo dizer que o traço distintivo entre o empresário e o aventureiro é que o empresário para pra pensar e faz conta. O aventureiro, meu amigo, ele tá tocando barco. É meio estilo Jack Sparrow no Piratas do Caribe, tá ligado? Ele sobe, toca o Pérola Negra e vambora. Vambora. Uma hora ele tem que começar a fazer conta. Então, na hora que ele começar a fazer essa conta, ele vai olhar pra frente e falar, peraí, tô pagando caro. Se eu mudar, eu vou ter um regime tributário mais complexo, mas eu vou ter mais lucro no final do ano. E, meu amigo, o que põe dinheiro no bolso é lucro líquido. Sim. Se você tiver É o que disso lucro, meu no amigo. final da linha. Exato. Agora, você falou sobre contador. Nós sabemos que não só existem contadores excelentes, como também existem péssimos, que são literalmente os emissores de guias. Assim como advogado, tem Em todo trabalho tem, né? os loucos. Como que eu identifico se eu estou precisando de trocar esse contador ou se o que ele está falando está certo, é errado? Como que eu consigo tirar a prova disso? Cara, advocacia e contador é relação de confiança, né? Sim, total. Total. Eu falo que empresário precisa ter 3 pessoas de confiança perto dele. Um corretor, um contador, um advogado. Tá? São 3 pessoas que esse profissional tem que ter perto dele. E quando que eu vou saber que o meu contador talvez não está sabendo mais conduzir a minha empresa? Cara, quando começa a chegar todo mês, guia complementar de alguma coisa, acho que era uma diferençazinha porque a gente teve um erro no imposto do mês passado. Começou a ter errinhos demais, porque erros acontecem. Sim, todo lugar. Todo lugar. Por melhor que o cara seja, uma hora vai errar. Por melhor que a mulher seja, uma hora vai errar. Tá tudo bem. Tudo bem, errar é humano. É. Né? Mas toda hora começou a chegar erros, o que eu sempre oriento? Cara, senta com o contador, bate um papo com ele. Aperta ele um pouquinho sobre a sua atividade, sobre possibilidades que a gente tem fiscais na sua área. Entendeu? Pergunta, cara, pô, se eu registrar mais um funcionário, vai melhorar ou não vai melhorar a minha alíquota? Tem gente que não sabe, mas às vezes se você registra mais funcionários, você diminui a sua alíquota simples. E tá cheio de gente informal, o contador nunca te ofereceu isso. Então, quando saber? Quando começar esses sinais de erro? Cara, e se tem uma coisa que o brasileiro é bom é no feeling, né? É. Você sabe que a pessoa tá começando a te enganar, a te passar para trás. Então, meu amigo, né? Chama, faz uma DR e para tirar dúvida, tem ninguém melhor para tirar dúvida de contador que advogado e não tem ninguém melhor para tirar dúvida de advogado que contador. Eu falo que a parceria é indispensável. Eu tenho vários parceiros contadores. São ótimos parceiros, eu amo eles de verdade. A gente trabalha em parceria real. Mas quando erra, eu falo, irmãozão, você tá errado, não sei o quê. E quando eu erro também, você fala, Laje, não, ele tá errado. O seu cálculo tá errado. E que bom, né, que eu tenho gente boa perto de mim pra me corrigir. Então, vale essa conferência também. Agora nós vamos um pouquinho mais para frente. Queria que você me falasse, me explicasse, porque assim, eu não sei se foi uma curiosidade como um espectador do seu perfil. Blindagem patrimonial. Queria que você me explicasse o que é, como que funciona, quem precisa, quem não precisa, como que funciona isso? Cara, no Brasil, a gente tem uma questão na nossa legislação que ela é muito nefasta para os empresários. Que é o fato de que, pela nossa lei, você responde pelas suas dívidas com os seus bens. Então, talvez aquilo que você construiu uma vida inteira de trabalho, você comete um erro. Às vezes nem você, imagina uma empresa de transporte, tem um motorista, esse motorista se envolve num acidente. Deus livre guarde, venha falecer alguém nesse acidente. Uma indenizatória gigantesca contra essa empresa. A empresa não tem condição de pagar, cara, resvala um sócio. Sim. Para o patrimônio de uma vida embora. Então, o que eu trabalho muito? Eu trabalho com mecanismos de proteção patrimonial para empresários. Ficou muito famoso no Brasil da blindagem, né? E eu costumo dizer que é a ideia de um colete à prova de balas. Legal. Né? Mas a cabeça fica para fora, os braços ficam para fora. Não existe proteção 100%, mas existe melhoria dessa situação. Então, é muito comum a gente ter, né, estruturas jurídicas no Brasil onde a gente começa a afastar o empresário do patrimônio. Holding, por exemplo, é um mecanismo de proteção patrimonial, doação de bens para filhos.
antecipação de herança. A gente começa a criar situações possíveis para um empresário que já alcançou alguma coisa e que Relevante. quer se proteger. Independente de ser relevante ou não, né? Cara, mas vamos imaginar o que é um patrimônio relevante. É, qualquer coisa, né? A bicicleta, pra ele, é relevante, é relevante. Cara, quanto você rala pra ganhar aquilo ali? É, Você pagar aquilo ali? é, Né? E onde a gente mora, por exemplo, aqui em BH, cara, qualquer apartamentozinho que você compra é quase R$ 1 milhão, cara. sim, verdade. Você não acha mais apartamento de menos de meio milhão. É pra morar bem, não. Pra morar, você não acha. É, A não ser que você tá morando numa região muito ruim. é. Entendeu? Mas bairros melhores, e com todo respeito a quem mora em regiões ruins, Sim. mas a pessoa tá lá, geralmente ela tá em um outro bairro melhor, fala, pô, cara, eu queria morar lá, mas ela sabe que ela vai ter que vender o dela aqui, vai ter que comprar um apartamento de 700, 800 mil reais lá. Então é muito dinheiro, cara. É. Então, a da blindagem patrimonial é exatamente o quê? Fazer uma análise de riscos que esse empresário está sofrendo, tanto pela atividade empresarial, quanto por outros riscos trabalhistas, tributários, outras coisas que ele tem, bancários, e buscar mecanismos de melhor proteger esse patrimônio dele. Uhum. Aí tem empresário que tira patrimônio do país, para poder fazer uma reserva financeira real lá fora. Tem empresários que a gente faz holdings, familiares, né? Fica muito famoso. Sim. Tem empresários que a gente trabalha com uma estruturação de doação de patrimônio para os filhos. Então, há vários mecanismos pensados para dar mais segurança. Claro, dentro da legalidade, não tem como você... Pô, Guilherme, tô devendo até as cuecas, eu vou fazer uma holding. Uhum. Meu amigo, eu só vou pegar dinheiro seu, o que não vai te proteger. Uhum. Então, o ideal é o empresário procurar entender um pouquinho mais disso quando ele está começando a conseguir juntar um patrimônio legal. Uhum. Já olha para frente, Sim. não olha para trás. Pelo empresário é que ele fica olhando só no retrovisor, cara. O para-brisa é muito maior, olha para frente. Cara, minha empresa está crescendo, eu estou ganhando patrimônio. Ah, minha projeção de crescimento para o ano que vem é 30%. Então, cara, eu acho que eu vou conseguir comprar mais um imóvel. Opa, já vou conversar com alguém para poder fazer um planejamento patrimonial para mim. É antes, né? É antes do problema, cara. O problema no Brasil é que confunde-se muito, e com todo respeito, a figura de advogado com bombeiro. A gente não apaga incêndio, cara. Na hora que já tá pegando fogo é mais complicado, né? Aí é 193. Uhum. Entendeu? Sim. Não é o advogado, meu amigo. Uhum. Nessa hora a gente vai conseguir, talvez, salvar algumas vidas. A gente não vai conseguir resolver o problema de efetivo. Uhum. Então, é sempre melhor, e por isso que eu tenho uma advocacia muito consolidada no preventivo. Por quê? Porque a minha atuação é voltada para ajudar que o problema não aconteça. Sim. Vai acontecer? Um ou outro, cara, mas a grande maioria a gente consegue represar. Uhum. É a mesma coisa que você virar pra mim e falar comigo assim, não, eu só vou começar a ir na academia quando eu tiver obeso e hipertenso. Né, pronto, aí é mais difícil. É a mesma lógica com a proteção jurídica de um advogado, a proteção contábil de um bom contador. Cara, você tem que começar antes do obeso e hipertenso, amigo. E agora? Pô, comecei a engordar. Já vou procurar uma academia, já vou procurar um nutricionista. Cara, eu comecei a crescer, já vou procurar um advogado, já vou procurar um contador, um consultor, para você ter um crescimento saudável. Sim. Não deixar a bomba estourar, porque senão depois é muito difícil, cara, de voltar a casinhar. Mas você concorda comigo que o brasileiro em si, eu não sei se por malandragem, porque existe um espírito meio malandro no Brasil, de que ele sempre deixa o negócio quase estourando? Ah, é? Ou é falta de informação? Eu acho que o pessoal gostou muito de brincar de Bomberman quando era pequeno no videogame, sabe? Agora de ver a casa explodir. Cara, aí que vai. Alguns é falta de informação, tirando a Sim. brincadeira, né? E alguns outros é por risco, por amor ao risco mesmo. Aham. Tem gente que gosta de ver o circo pegando fogo. Pega fogo, né? Tudo bem, né? Então, assim, Só que às vezes o circo pega fogo todo, né? cara, esse que é o problema. Às vezes fica uma dívida incontrolável. Como eu falei, questão de taxa de juros, tudo mais. Você tem muito empresário, cara. Tipo, até eu peguei uma situação que eu fiquei até um pouco reflexivo. Pô, a empresa é grande, velho, Rio de Janeiro. Muito grande mesmo. Um dos donos me procurou Uhum. para eu poder fazer uma ação, né? Na verdade, eram 7 ações contra bancos buscando uma renegociação de contratos que eles tinham. Cara, e contratos, assim, absolutamente abusivos. E eu lembro quando eu peguei, eu analisei e falei, cara, dá para diminuir isso aqui demais. Eu tenho uma equipe bancária me escutando, Aham. né? Advogados altamente capacitados, né? Que analisaram e falaram, Guilherme, cara, isso dá para reduzir demais, cara, dá pra gente poder fazer isso. Eu falei, porra, legal. Sendo o cara que você escolheu falou, doutor, é minha última expectativa. Em uma empresa que fatura milhões por mês, eles estão endividados até a tampa. Uhum.
Cara, para uma empresa que fatura milhões, não está conseguindo mais sobreviver num espaço de 6, 7 meses, você percebe que deixou, assim, Ter, o cilindro de oxigênio apitar 1% sim, para virar para o mergulhador e falar, ô, instrutor, preciso subir. subir. Você tá entendendo? Uhum. Cara, eu gosto muito de utilizar essa analogia do cilindro de oxigênio. Meu amigo, o ar vai começar a faltar uma hora. Você está a 300 metros de profundidade, você tem que subir, meu amigo. Aham. Então já pede ajuda de uma vez, não espera apitar reserva, Pra você pedir ajuda. se pedir ajuda não. E esse é o maior problema, é o empresário que acha que ele vai conseguir tirar a empresa do buraco, porque talvez ele já fez isso no passado. É. Aí a gente olha pro passado e fala, porra, cara, eu já fiz uma vez, eu faço de novo. Mas é o mesmo contexto? Que o brasileiro é péssimo de contexto, meu irmão. É verdade. É o mesmo contexto? É a mesma situação? São as mesmas pessoas? Não, não é. Não são as mesmas pessoas, não é a mesma situação. Então, meu irmão, a chance de dar errado é muito. É gigantesca, né? Então, assim, cara, numa boa, não custa nada pedir ajuda. E isso talvez doa pro empresário porque ele construiu no peito e na raça, velho. Eu entendo pra caramba. Uhum. E falando nessa parte tributária, principalmente de empréstimos bancários e tudo mais, você está falando que seu escritório tem essa expertise. Hoje nós temos um juros no Brasil absurdo, né? Que se for comparado no mundo, dificilmente você vai achar outros países que trabalham no mesmo Sim. formato. Parece que tem hora que você está pedindo empréstimo, mas você está se jogando na forca. Na verdade, né? Se você não fizer isso de uma forma programada, você está se jogando na forca, Sim. porque vai ficar mais complicado do seu lado. Como que quem tiver com uma dívida com o banco, ela, além de procurar um advogado para talvez tentar analisar esse contrato, o que ela pode fazer? Porque se a gente olha o mercado, nós temos Pronamp, você vai ter várias linhas de crédito, né? Os bancos privados têm, o público também tem várias linhas de crédito. Sim. O que a pessoa pode fazer? Ah, tô com 2, 3 empréstimos, mas eu já não pago todos há muito tempo. Qual que é a solução aí? Cara, vamos lá. Né? Além da situação de você procurar um advogado para poder verificar, vamos imaginar que todos os seus contratos estejam regulares, Sim. tá? Realmente não tem juros abusivos. Mas o risco de crédito no Brasil é muito grande. A nossa lei ela permite, Jefferson, que depois de 5 anos a dívida desapareça. Uhum, Ah, tem alguns pormenores, mas aí essa é a previsão da lei. uhum. Então, tomar crédito no Brasil é arriscado para o banco. Toda vez que o banco te dá um crédito, ele está assumindo um risco muito grande de tomar um calote. Aham. A inadimplência no Brasil ela é muito alta. Então, o que eu sempre falo muito com os empresários? Primeiro, quanto menor o risco que você oferece, mais barato é o crédito que você vai tomar. Uhum. Ok. Então, é muito comum às vezes você ter linhas de crédito que você tomou que não tem garantia nenhuma. Que se você tomar um crédito com garantia, Ah, ferrou. Eles vão buscar. aí que tá, se você tomar um crédito com garantia, eles vão buscar mais, o seu crédito vai ser mais barato. Às vezes a parcela de R$ 1.000 que você paga aqui daquele crédito de R$ 100.000, Aham. num crédito com garantia, você consegue pegar 180, 200, Por causa da garantia. por causa da garantia, porque é mais fácil de receber. Aham. Imóvel, faturamento, tem muita coisa. Então, o que eu sempre falo? Analise o seu crédito primeiro. Talvez você está com um crédito muito caro e faz muito sentido talvez você pegar um crédito mais barato para poder pagar. E aí a gente tem tantos créditos incentivados, igual você falou do Pronamp, Sim. que é uma taxa de juros baixíssima, quanto também esses créditos com garantia. Quanto menor o risco que você oferece para o banco de inadimplência, menor é a taxa de juros que você vai pagar, porque a taxa básica é a Selic, Sim. Que tá altíssimo. que está altíssima, mas a partir disso o banco ainda embute mais algumas taxas. Então, quanto menor o risco que você dá, mais barato é o crédito. Então, o empresário que está me ouvindo, qual é o conselho? Ele, cara, primeiro, conversa com o advogado para você ver os seus contratos. Sim. Ainda assim, eu quero fazer alguma coisa além das ações judiciais. Cara, vale a pena você analisar em talvez pegar créditos mais baratos, onde você vai falar, você pega um contrato, dá um apartamento em garantia e coloca tudo em ordem. Uhum. Mas você vai ter um crédito mais barato, um boleto único, uma forma mais fácil de controlar.
Mexendo. Aí já é hora dele ter um consultor financeiro, ou talvez um consultor de negócio, um advogado, um contador, para poder sentar e fazer um planejamento legal com ele, para ele não dar um passo maior do que a perna. Porque, meu irmão, se a bomba for estourar, é melhor estourar sem garantia nenhuma É. do que ele colocar um bem material dele em risco. Mas aí, mesmo fazendo um empréstimo sem garantia, ele corre riscos. Quais são? Corre porque na hora que for cobrar dele, por exemplo, Uhum. imagina que você não paga. O banco vai ajuizar uma ação de execução contra você. Ok. O seu patrimônio que está no seu nome entra no jogo. Ele está no seu nome ações ou cotas daquela empresa, está no seu nome o carro, está no seu nome a casa, está no seu nome o dinheiro no banco, está no seu nome aquela aplicação financeira. Aí ele vai mandar buscar. Vai mandar buscar. Claro que tem alguns bens que não podem ser piorados, uma coisa ou outra, mas se você tem muita coisa no seu nome, eles vão achar poder receber. Talvez não receba tudo, Uhum. mas eles vão receber alguma coisa. Entendi. Então, o empresário que ele está nesse cenário, vale a pena ele fazer uma análise, porque se ele tiver bens no nome dele, a ausência de garantia só quer dizer o seguinte, olha, se o banco for executar este contrato, ele não tem um bem que ele vai primeiro nele. Entendi. Que é garantia, por exemplo, você vai lá financiar um imóvel. Aham. Este imóvel é a garantia. Quer dizer o que? Olha, eu vou nele. Ok. Se ele não pagar, eu vou nos outros. Uhum. Entendeu? Quando não tem garantia, eu vou em tudo. É. O que tiver, eu pego. Entendi. Então, a ausência de garantia não quer dizer que não vai receber. Uhum. Sacou? Então, pode ser até mais arriscada. Entendi. Nossa conversa tá muito boa, mas já deu mais de uma hora de conversa, amigo. Caramba, tem uma É. Porque ela tá muito boa. Mas eu quero partir para um outro lado, pra gente aí partindo pro final, que é a questão do seu trabalho. Opa. Hoje você também ensina outros advogados, Sim. né? Você tem uma mentoria, você auxilia outros advogados. Qual que é o nome da sua mentoria? E como que funciona? Quem pode participar? Cara, eu acho que essa paixão pela docência, ela nunca me deixou. Uhum. Eu deixei a faculdade por passar a não mais acreditar no modelo de ensino que a gente tem hoje no Brasil. Sério? Cara, depois da pandemia, o perfil dos alunos mudou muito, Uhum. né? Hoje a gente tem um perfil de aluno talvez muito diferente daquele perfil que eu fui formado para lecionar para eles. Uhum. São alunos que gostam talvez de informações muito rápidas, muito superficiais, né? Alunos que têm uma paixão muito grande pelo digital e não gostam do livro, não gostam da pesquisa. Sim. Então isso, para alguém que está no curso de Direito, é um pouco, vamos falar assim, desmotivante. Não quero dizer que eu estou certo e eles estão errados, quer dizer que é uma outra era, é uma nova geração, né? E aí eu me afastei da docência. Uhum. E eu sempre tive uma facilidade muito grande de falar. Talvez um dos grandes dons que Deus me abençoou foi falar. Eu sempre me comuniquei muito bem com as pessoas. Uhum. Né? Claro, estudo para isso, já fiz cursos, dou curso de oratório de vez em quando, né? Mas eu amo estar em cima de um palco, ministrar uma aula, estar num podcast. Eu amo, cara, porque eu acho que é a forma mais fácil de você atingir a pessoa pelas suas palavras. Sim. Eu posso escrever o livro que for, mas se eu te contar a minha história é muito mais gostoso do que você ler meu livro. Sem dúvida. Então, a partir disso, eu deixei a docência, mas aquela paixão permaneceu. E eu comecei a pensar muito nos programas de mentoria. Uhum. Fiz muitas mentorias, já investi algumas centenas de milhares de reais em mentorias para minha capacitação. E aí eu inaugurei um projeto novo, que é a mentoria Inside the Business, né, que eu ensino advogados que querem se firmar no mercado empresarial a ter uma visão diferente das empresas. A ter uma visão realmente de parceria com as empresas, de ser parceiro do empresário, de crescer junto. Cara, eu tenho clientes que estão comigo, meu irmão, desde quando eu comecei. Uau. O cliente que está na terceira ou quarta empresa dele, e ele às vezes fala comigo assim, cara, é mais fácil eu largar o meu sócio do que eu te largar, porque eu estava lá desde o dia 1. Aham. Cresceu comigo, eu cresci com ele. Então, eu abri um programa de mentoria voltado para isso, de ensinar advogados como que eles vão se firmar no mercado empresarial. Né? Acabei de fechar agora uma turma, cara, graças a Deus, assim, com louvor. Não gastei R$1 de tráfego pago, nada disso. Eu abri as oportunidades no meu perfil, falei, gente, já tem 10 vagas. Preencheu. Legal. E em breve eu vou abrir mais turmas. Então, quem quiser participar, quem quiser ter oportunidade de fazer parte desse programa, só me seguir no Instagram, @Guilherme Lage Advogado.
né? Eu trago muita informação para advogados, mas também para empresários. Eu tenho os dois no meu perfil, né? Eu acho que é muito gostoso, falar com o empresário é muito gostoso, e eu falo para advogados que são empresários. Sim. Então a conversa é a mesma, o papo é o mesmo, as preocupações são as mesmas. Então a pessoa que entrar lá, ela vai conseguir conversar comigo, vai conseguir se programar para, quem sabe, nas próximas turmas estarem com a gente, sim. Mas aí, essa pessoa que quiser participar da sua mentoria, ela já precisa de estar no mercado ou ela às vezes pode estar querendo migrar, às vezes saindo né, De outras de áreas. outras áreas e Eu querendo. tô nessa turma que eu fiz agora, porque eu abri uma turma menor para eu poder acompanhar. Eu já tive mais de 200 alunos de mentoria, cara, Uhum. ao longo dos últimos 2 anos. Tenho case de absoluto sucesso, mas eu gosto do pegar na mão e ajudar de verdade, Sim. né? Claro que você tem uma contrapartida financeira, mas eu prefiro fazer isso. E nessa turma agora que eu tô com ela, eu tô com 2 cases lá que eu sei que eles vão ser cases de sucesso. Uma moça que ela é gerente de banco Ah, legal. no interior de Pernambuco. Aham. E ela quer migrar para a área de advocacia empresarial. Ela é gerente PJ. Ah, olha, então ela já tem experiência. Ela tem uma experiência legal com o PJ, ela tem Uhum. acesso a empresários, ela tem uma confiança muito legal. Uhum. Ela é uma das alunas. E uma outra aluna também, essa de Brasília, que ela está migrando de uma advocacia de uma outra área totalmente diferente Uhum. para a área empresarial. Então ela vai começando do zero. E ao passo que eu tenho advogados lá que são pessoas consolidadíssimas no mercado, Sim. que estão querendo dar uma acelerada dentro do método que eu criei, Uhum. né, que fez a gente faturar aí 6 milhões nos últimos 3 anos, né? Que legal. Então, graças a Deus, é um método, e eu não estou contando 2025, Uhum. né? É um método que me fez prosperar muito na advocacia, e é um método que me alegra muito porque eu fiz amizade de verdade com os meus clientes, com os meus amigos empresários. A cada lugar que eu vou, às vezes eu fico constrangido, porque eu chego e falo assim, nossa, fulano é seu cliente, te indicou, Uhum. né? Eu, semana passada, estava no evento em São Paulo, e eu vim embora, cara, e eu na estrada dirigindo, chegando mensagem assim, nossa, fulano, a sua cliente está no palco te elogiando até. Cara, um dos maiores players do mercado digital no Brasil, no palco de um evento gigantesco, me elogiando, Legal. entendeu? Então, é isso que eu ensino para esses advogados, né? Com trabalhar lado a lado de verdade com empresários, e vai desde aqueles advogados empresariais mais avançados, até quem está começando, até quem está migrando de carreira. Guilherme, quem está na faculdade vale a pena? Cara, talvez não. Eu falo muito pela ideia do momento, Sim. sabe? Concentra o seu esforço no que você está fazendo. Não vou ser aquele cara que fala assim, não, culpa o meu curso, que você vai sair da faculdade, você vai ler. Não, não, não. Não é só uma venda de curso, né? Faz bem feito. É. Termina a sua faculdade e aí senta na turma depois. Sim. Sabe, faz a melhor faculdade que você puder. Depois eu vou te ensinar a ser empresário. Legal. E quem tá em casa que quer, às vezes, já fazer a reserva pro próximo, o que que ela precisa fazer? Só me chamar lá no inbox do Instagram, que a gente já coloca já na lista de espera da próxima turma, que eu tenho certeza, a próxima turma eu vou ter que abrir mais vagas, porque essa daí, o trabalho que nós estamos fazendo, cara, graças a Deus, está sendo um trabalho de muito reconhecimento. Uhum. Eu fico muito feliz de ver que os alunos estão colhendo frutos daquilo que eu ensino, e a gente que é mentor, talvez chegue uma hora que é legal, né, cara? Eu falo que o professor ele nunca saiu de mim, Uhum. né? É gostoso, cara, você ver quem você está ajudando crescer. É porque eu me vejo muito neles, cara. Eu trabalhei, Jefferson. Eu tenho 13 anos de advocacia, mas eu talvez tenha trabalhado uns 7, 8 anos errado. Olha. Eu comecei a ganhar dinheiro mesmo advogando de uns 5 anos pra cá. Uhum. E hoje eu consigo oferecer pra minha família uma condição de vida muito boa, cara. Uhum. Sabe? De dar pra minha esposa aquilo que ela nunca teve, dar pro meu filho uma qualidade de vida que eu nunca tive. Por mais que meus pais se esforçaram demais, cara, hoje eu tenho realmente assim uma condição financeira confortável, graças a muito trabalho. Aham. E quando eu vejo, eu consigo, porra, acelerar a vida daqueles que estão comigo, eles não vão ter que ralar 8 anos. Cara, eu trabalhei 8 anos na faculdade, meu amigo. Eu casei 8 anos sem pisar uma noite na minha casa antes das 11 da noite. Meu casamento sobreviveu porque Deus queria muito, cara. Imagina o que é uma esposa casar com você, você vai casar agora. Uhum. Imagina o que é a sua esposa, durante 8 anos, ela não ter a sua companhia todas as noites. Nossa. Ela te vê saindo às 7 da manhã e você chegando às 11 da noite, você visita na sua casa. Eu vivi isso. Porque eu não sabia ganhar dinheiro advogando. Uhum. Então, se eu puder acelerar isso para alguém, meu irmão, para um que seja, já valeu a pena. Você falou aí de Deus.
qual que não é muito uma dualidade, o direito e a religião, o direito e Deus? Não entra num conflito? Cara, eu falo que é muito comum o cientista no Brasil, a pessoa que se envereda pelas ciências, ela se tornar meio que ateia, Sim. né? E o advogado, a gente tem uma formação muito privilegiada, cara. A gente tem uma formação que nos capacita a trabalhar com uma área muito nobre da nossa vida, que é o direito. Trabalhar com as leis. E nós estamos no estado laico. É. Então é muito comum o advogado ele ter uma dificuldade na compreensão, né, do papel da religião, da espiritualidade na vida, porque ele está imerso num mundo que ele precisa ser laico. Então há um conflito, eu falo porque eu já passei por ele, há um conflito às vezes pessoal, Uhum. né, entre você ser o advogado e você ser alguém mais espiritualizado, né? E esse conflito ele é necessário até quando a pessoa se descobre quem ela realmente é. Qual é o grande problema que eu vejo, Jefferson? Pessoas que têm crise de identidade. Uhum. O direito ele é muito cheio de pessoas com ego inflado e ocas. Eu falo porque eu já fui um cara desse. Uhum. Eu fui um cara oca, um cara oco. Nossa. Um cara que vivia um vazio absurdo. Eu já fui um suicídio potencial. Uhum. Depressivo. Porque faltava uma coisa. A mais importante. Exato. Uma coisa que nada substitui. Uhum. Uma coisa que nada preenche o lugar. Uma coisa que nada pode substituir. Uma coisa muito simples. Uhum. Que quando eu encontrei, estava me esperando. Ficou feliz em me receber de volta. Uau. E me fez perceber quem eu era. A partir dali, meu amigo, não tem mais crise de identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu sou capaz. E eu sei até onde eu posso ir. Legal. Glória a Deus. Então, é muito comum você falar o seguinte, cara, quem você é? Ah, eu sou advogado, não. Eu sou Guilherme. Sou Guilherme, sou filho de Deus, Uhum. sou pai do Heitor, sou esposa da Natália. E uma das coisas que eu faço na minha vida é ser advogado. Sim. A minha profissão não define quem eu sou. Sim. Quem define quem eu sou é a minha identidade que eu tenho em Deus. Então, isso que eu acho que é um ponto, assim, importante para todo advogado e todo empresário ter isso, cara. Conexão com Deus, cara. Isso não... Se tem uma coisa que eu vou dizer que nunca vai te prejudicar, é conexão com Deus. Se você que está me ouvindo não acredita, cara, tenta. Uma coisa eu posso dizer, pior do que tá, não vai ficar. Isso é verdade. Isso é verdade. Gui, meu amigo, quero te agradecer por esse papo. Mas antes de encerrarmos, queria que você deixasse uma mensagem para o empresário que está lá do outro lado nos assistindo e que tá lá cheio de ideia ou passando algum aperto nesse momento, e o que que ele pode fazer, e aí você já aproveita e já fala nas suas redes sociais, onde te encontram, aproveita. Cara, primeiro que eu queria agradecer a gentileza do convite, né? É muito bom. Eu falo que Deus é muito bondoso em me aproximar de vocês, Que bom. né? E para quem não sabe, a gente fez um método CIS juntos. É o Cisco que nos... O CIS que nos uniu É, e de uma pessoa que eu admirava, eu saí de lá com um irmão. literalmente. Então, não tenha dúvida que todo e qualquer projeto que você tiver à frente, eu faço questão de estar ao seu lado te apoiando, Amém. porque eu sei quem é o cara que tá ali, quem é a pessoa honrada que tá ali Obrigado. e de onde você veio. Talvez eu conheci um Jefferson que muitas pessoas não sabem. Verdade, Então, verdade. você prosperou, de verdade. Literalmente. E assim, o que eu deixo de recado para os empresários que nos escutam? Calma. A gente vive num mundo muito acelerado, cara. Sim. Onde o sucesso dos outros, cada vez mais, ele é julgado na nossa cara. E a gente vive numa ansiedade patológica, Uhum. da gente achar que a gente está fazendo tudo errado. Que o outro tem sucesso absoluto em tudo que faz. Que você está vendo a pessoa na rede social. É. Então, cabeça no lugar, calma, se cerca das pessoas corretas, procure informação de qualidade, procure as pessoas que vão te agregar de verdade.
né? Cerque-se de bons profissionais, tá? E a partir disso, cara, as coisas vão melhorar. Ambiente. Verdade. O ambiente, ele é mais forte que todos os indivíduos que estão ali sozinhos. Então, procure bons ambientes, procure estar ao redor de pessoas que vão te agregar. Não toma conselho de quem você não mudaria de vida com ele. Esquece, esse é o primeiro ponto. E de que nunca construiu nada, né? Literalmente, Se a pessoa não construiu nada, você não mudaria de vida com ela. Então esquece, essa pessoa não vai te dar conselho nenhum. Sim. Então, a partir disso, segundo conselho, tenha mentores em todas as áreas da sua vida. Eu tenho mentores espirituais, eu tenho mentores empresariais, eu tenho mentores matrimoniais, eu tenho mentores em todas as áreas da minha vida. Porque são pessoas em quem eu me espelho. E terceiro ponto, meu amigo, toca o barco, faz o seu melhor, que organiza a casa o quanto antes para você poder ter uma empresa que vai durar no tempo. Se quiser acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, você vai me encontrar principalmente no Instagram, @Guilherme Lage Advogado, e também o Instagram do meu escritório, que é gl.advogados. Você vai encontrar muita informação lá, dentro dos limites éticos que a OAB permite, informação técnica para empresários todos os dias. É um marketing de informação de verdade. Legal. Legal. Gui, meu amigo, muito obrigado. Que prazer ter você aqui, que honra ter você aqui, né? Não parei enquanto não te trouxe. Que bom, obrigado pelo convite, cara. Eu sabia que essa conversa, além de me inspirar e inspirar muita gente em casa, eu tenho o prazer de ter o Gui por perto. Mas se você não tem, você pode levar para sua casa. Como? Vai lá nas redes sociais dele, contrata o serviço dele, você vai ter o Gui perto de você também. Da melhor forma, né? Exatamente, Se exatamente. defendendo. Legalizando tudo, né? Deixa tudo nos conformes. Então, se você tá aí na sua casa e você precisa de um impulsionamento, porque tudo isso aqui que a gente falou é impulsionar a sua empresa para que você possa crescer, você possa se legalizar e que você possa ir muito mais além. Às vezes somos limitados porque não buscamos as informações nos lugares certos. Aqui no Pode Prosperar, a informação é exata. Então, se você quer crescer, se você quer ir além, é através do conhecimento, que é o que eu sempre bato aqui na tecla. Então, trouxemos hoje o advogado Guilherme Lage, que nos deu um banho, nos ensinou muito. Tenho certeza que te ensinou e por isso eu preciso que você comente aqui embaixo. O que você achou desse episódio com o doutor? Posso chamar de doutor, né? Só porque eu tenho OAB. O doutor Guilherme Lage, que para mim foi um prazer tê-lo aqui, mas um banho de informação que eu tenho certeza que muda não só a sua vida, mas a vida do seu negócio. E se você, Jefferson, eu não tenho um negócio, manda para a pessoa que é empresária, para que ela possa assistir esse episódio, para que ela possa se blindar e para que ela possa crescer muito mais. Porque afinal de contas, todas as vezes que a gente pode, se a gente gosta de algo, a gente pode semear, semeie. Isso é uma forma de você levar essa informação para outras pessoas, essas pessoas crescerem junto com você. Então, meu amigo, só posso te agradecer pela sua companhia. Muito obrigado por assistir o nosso 10º episódio e eu posso te garantir uma coisa: a persistência vale a pena. Então estamos no 10º episódio e eu tenho certeza que em breve vamos chegar no 100º episódio, que nós não vamos parar. Afinal de contas, esse é o Pode Prosperar. Um abraço. Foi. Legal, cara. Amigo, que incrível. Nossa, eu gostei.